Nós tivemos hoje, com a presidência do Sr. Primeiro-Ministro, com a presença dos governos regionais, da Associação Nacional de Municípios, da Associação Nacional de Freguesias, das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e de representantes das comunidades intermunicipais, tivemos a nossa terceira reunião do Conselho de Concertação Territorial, dentro da prioridade que o Sr. Primeiro-Ministro tem dado no exercício da ação governativa a uma estreita articulação da política do Governo com aquilo que é a sua dimensão territorial, em estreita articulação, quer com os governos regionais, quer com as autarquias locais em todo o território nacional. Os temas da reunião de hoje centraram-se fundamentalmente em torno da estratégia de descentralização que consta do programa de governo e tem vindo a ser desenvolvida, da apresentação do relatório sobre estratégias de desenvolvimento do interior, designadamente sendo apresentado o Programa Nacional de Coesão Territorial, que será apreciado em Conselho de Ministros no início de outubro, e, em último lugar, por uma avaliação da execução dos fundos europeus na sua dimensão territorial e, com maior detalhe, na sua dimensão de investimento público autárquico. Farei breves referências relativamente às duas primeiras temáticas e depois darei a palavra ao Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas relativamente ao último tema que referi. E a seguir estaremos à disposição para algumas questões. A descentralização, como sabemos, é identificada no programa de governo como uma pedra fundamental do processo de reforma do Estado, ao lado da simplificação administrativa. O Conselho de Ministros apreciou no final de julho um documento orientador em matéria de descentralização que identifica como áreas de atuação uma alteração do modo de designação dos responsáveis das comissões de coordenação regional, no sentido da sua democratização através de uma eleição indireta com base nos eleitos locais de cada região, uma determinação de competências que permitam reforçar as áreas metropolitanas e garantir uma eleição direta da Assembleia Metropolitana e um processo amplo de descentralização de competências envolvendo praticamente todas as áreas das políticas públicas, mas dando um particular destaque às áreas da educação, da saúde, da ação social, do ordenamento do território e ambiente ou do mar. Relativamente a estes domínios, foi feito o ponto de situação dos trabalhos intensos que têm vindo a ser desenvolvidos, quer com a Associação Nacional de Municípios, quer com a ANAFRE, quer com as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Estão já a funcionar 7 grupos de trabalho técnicos, compostos do lado autárquico por presidentes de Câmara, em 6 dos grupos, nas áreas da educação, da saúde, da ação social, do ambiente, ordenamento do território e mar, das finanças locais e de questões gerais de descentralização, e um grupo específico com a Associação Nacional de Freguesias. Esses grupos de trabalho estão em pleno funcionamento, em articulação com o Governo, e até ao final deste ano concluirão o processo de discussão de todas as matérias que nos permitirão ter no início do ano, na Assembleia da República, sempre que necessário, por decreto-lei, quando constitucionalmente admitido, ter o conjunto de reformas institucionais que permitam iniciar o próximo ciclo autárquico decorrente das eleições de final de 2017,
com um novo quadro de atribuições e competências, com um novo quadro de caracterização do regime financeiro local, no quadro daquele que é o mais profundo processo de descentralização alguma vez realizado em Portugal, correspondente, aliás, àquilo que é a afirmação de um voto de confiança no ano em que se celebram 40 anos das primeiras eleições locais. Em matéria de valorização do interior, o Governo cumpriu o seu objetivo. 6 meses após a instalação da unidade de missão para a valorização do interior, que ocorreu no início do mês de abril, foi apresentado o Programa Nacional de Coesão Territorial. Ele será enviado para apreciação para todas as entidades que fazem parte do Conselho de Concertação Territorial e será, como lhes disse, objeto de apreciação em Conselho de Ministros no início de outubro. Integra 5 eixos de ação, integra 8 áreas de desenvolvimento de políticas e integra, na sua atual formulação, 155 medidas concretas com uma dimensão transversal, envolvendo novamente aqui todas as áreas de promoção das políticas públicas. Faremos nas próximas semanas este intenso debate com os nossos parceiros no Conselho de Concertação Territorial, de modo a que, enriquecido, valorizado o plano, ele possa ser apreciado e aprovado em outubro em Conselho de Ministros. Dava a palavra ao Sr. Ministro do Planeamento para as matérias relativas aos fundos. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sras. e Srs. jornalistas. Como referido, fez parte da agenda desta reunião do Conselho de Concertação Territorial um ponto de situação relativamente à execução do Portugal 2020 na perspectiva do investimento territorial e, em particular, do investimento autárquico. Tendo sido, portanto, sinalizadas, detectadas, quando da tomada de posse do Governo, um conjunto de dificuldades que faziam com que não tivéssemos nenhum processo de candidaturas disponível para as autarquias relativamente ao investimento autárquico de base territorial, este investimento dos chamados pactos e programas estratégicos de desenvolvimento urbano, o Governo iniciou um processo em articulação com a Associação Nacional de Municípios de desbloqueamento de várias dessas áreas de investimento, que faz com que hoje tenhamos cerca de 2.500 milhões de euros de investimento autárquico ao qual os municípios se podem candidatar e já tenham apresentado candidaturas a cerca de 1.300 milhões de euros de investimento autárquico. Temos hoje mais de 300 projetos já aprovados nas várias áreas de investimento das autarquias, com destaque para o ciclo da água, para a reabilitação urbana, para a mobilidade urbana, para os investimentos de competência municipal em áreas de educação ou, por exemplo, de reabilitação de património em alguns casos, quando é o caso. Portanto, há aqui um conjunto de projetos que já avançou, um conjunto importante, e há, sobretudo, um sinal que foi hoje, digamos, globalmente dado por todos os participantes na reunião, inclusive aos representantes dos municípios, de que este ímpeto, este esforço de aceleração da execução dos fundos está a chegar mesmo ao terreno. Há, portanto, muitas obras que as câmaras estão a lançar de reabilitação urbana, precisamente, essas são as que mais se encontram agora no terreno, já em fruto dessa aceleração do Portugal 2020 no que respeita ao investimento autárquico. Foi combinado com a Associação Nacional de Municípios, aliás, já a semana passada o tínhamos referido e já tivemos a primeira reunião esta semana, desenvolver um trabalho mensal próximo, de grande proximidade, um grupo de trabalho entre a Associação e o Governo, sempre para estarmos continuamente atentos à simplificação, à desburocratização, a processos em que o Estado pode fazer mais certamente para simplificar o investimento, porque isso, ao fim e ao cabo, é o que todos queremos, é acelerar rapidamente o investimento e melhorar a qualidade de vida nas nossas cidades e das nossas populações. Portanto, julgo que o balanço que aqui foi feito foi globalmente positivo, que o processo acelerou significativamente e vai agora representar muitas centenas de projetos concretos no terreno, em muitas cidades, em muitas vilas do país, um pouco por todo o território, e que esse processo já se iniciou claramente, e isso foi uma mensagem que foi consensual nesta reunião. Muito obrigado.